Olá a todas as participantes de mais um curso Trilhas Feministas nas Políticas Públicas. Minha participação nesse momento é para destacar um debate importante agora nessas trilhas que o movimento de mulheres e a luta feminista tem construído no Brasil em defesa dos direitos, dos nossos direitos, que é o debate sobre a laicidade do Estado brasileiro. Nos últimos anos, nós temos vivido no Brasil um processo de tensionamento em relação ao princípio da laicidade, Desde 1890, desde a Constituição da República Brasileira, que o Estado brasileiro tornou-se laico, tornou-se um Estado leigo, ou seja, um Estado em que a religião não opera sobre as liberdades civis individuais dos seus cidadãos. Existe uma separação entre religião e política. É garantida constitucionalmente. Acho que é importante também entender que é um resguardo importante de determinados preceitos hegemônicos, totais de religião no Brasil. Não significa dizer que nós que defendemos o Estado laico não aceitamos que as pessoas professem religião. Pelo contrário, o Estado laico é para resguardar a liberdade de expressão e o direito de religião, de organização religiosa, de manifestação religiosa, de todas as religiões que existem no território brasileiro, e de todos os cidadãos, de todas as pessoas que decidam professar a fé. O Estado laico, ele defende que todas as religiões têm um direito e condições e liberdade de expressão. Quando eu falo do tensionamento, e é muito interessante pensar sobre que esse tensionamento, o campo dele, além da sociedade, das manifestações e na expressão cultural, ele se dá fortemente no campo da política pública. Uma forte pressão no executivo e uma forte pressão no legislativo. E no legislativo, na intenção de projetos de lei que fortaleçam determinados dogmas religiosos. Por exemplo, nós temos na área de direitos sexuais e direitos reprodutivos um forte tensionamento para que a concepção do direito à vida seja estabelecida constitucionalmente. E aí o direito à vida, por exemplo, desde a concepção, envolve um dogma religioso, que diz que a vida e a alma desde a concepção de um novo ser. Então isso é uma disputa bastante forte, que tem tensionado um conjunto de leis que regulamentam os direitos sexuais e direitos reprodutivos, o planejamento familiar. Recentemente também a educação brasileira tem sofrido tensionamentos em relação a isso, porque se coloca a ideia de que a cultura não pode prevalecer em relação à natureza. Então, aquilo que foi dado como, por exemplo, o papel, o sexo de homem e mulher, ele deve continuar assim, porque é da natureza. Essa ideia desse princípio de que as pessoas só podem ser ou homem ou mulheres está fortemente mediada por um princípio dogmático, religioso cristão, da Constituição de Adão e Eva. Aí se tenta fazer um corte para que as relações sociais estabelecidas no mundo e na nossa sociedade não interfiram nessa determinação que, sendo natural, ela vem, na verdade, de uma crença religiosa. Isso é um dos conflitos. O conflito em relação à laicidade do Estado brasileiro, o conflito hoje que a gente vive, é justamente da tentativa de imposição de alguns grupos religiosos que se dizem hegemônicos, que se dizem maioria da sociedade, de impor justamente esses valores por dentro da política pública. Uma questão interessante também, para que a gente pense a gestão pública, é pensar que o Brasil estabeleceu as políticas universais para toda a população. Quando a gente fala na universalidade, é que é para todos e todas, e não só para uma maioria. Quando é para todas e todos, significa que a política pode atender a quem aceite ou não aquela orientação, digamos, de saúde, que está colocada lá. Uma das questões eu acho que é muito séria, por exemplo, é quando o movimento feminista no Brasil tem feito uma luta bastante forte, qualificada e insistente em relação à legalização do aborto.
E quando esses grupos religiosos que se dizem hegemônicos porque dizem que representam a maioria da população se manifestam, eles esquecem do preceito de uma política de saúde que é universal. Então ela, uma vez legalizado o aborto, não significa dizer que ele vai ser compulsório, mas ele vai ser possibilitado para aquelas mulheres que queiram, inclusive a partir de seus preceitos religiosos. Então, se uma mulher cristã que não aceita o aborto, ela não vai fazê-lo, obviamente. Mas uma mulher que não professa religião, que não se organiza na nossa sociedade a partir de um preceito religioso, ela tem todo o direito de decidir se intervém ou não. Então, quando a gente fala na política universal, na política que é para todos, é para os que concordam e os que discordam. Mas hoje existe um tensionamento muito grande em nome dessa maioria. Então, na gestão pública, isso é um risco muito grande, porque em nome de uma maioria da população cristã, nós transformaríamos o Brasil numa sociedade teocrática autoritária, porque a minoria que escapa dessa confissão religiosa seria oprimida por uma política, uma gestão de política pública, digamos, de saúde, por exemplo, em que ela não se vê contemplada. Então isso é um grande risco para o processo de uma gestão pública no Estado democrático, de direito laico, que a gente gostaria aqui de fazer essa observação, para que vocês possam refletir a respeito desse tensionamento, que ele é importante, ele faz parte de um amadurecimento democrático, de um processo de secularização da nossa sociedade. Ou seja, é importante que a gente dialogue sobre a presença das religiões na política e que a gente possa refletir sobre isso pensando nos riscos de um determinado pensamento hegemônico se transformar num pensamento único. Essa é uma reflexão bastante interessante nesse nosso momento democrático. Mas é importante entender que no atual contexto brasileiro, esse conflito, ele expressa uma meia-verdade. É um tensionamento que ele está sendo pautado, na verdade, por interesses econômicos. A gente precisa entender que o Brasil, em 30 anos, ele veio mudando, né? Ele veio sofrendo algumas transformações. E na última gestão, inclusive, do governo popular e democrático, do governo Lula e agora na gestão da presidenta Dilma, houve uma ascensão do que se chamou de uma nova classe média, aumentou-se índice de consumo de uma camada, né, de acesso a bens de consumo de uma camada da população que estava na linha da pobreza, né, e ascendeu e conseguiu recursos e acessou, né, a comprar carro, geladeira, ter a casa própria. Não é? Essa camada da população também começou a acessar ensino superior, em escolas privadas, mas isso provocou uma mudança interessante. Mas é importante entender que essa transformação, por essa via do capitalismo, né, da sociedade, a cidadania de consumo, que foi uma opção, colocou no Brasil um debate interessante, uma disputa sobre essa parcela, que é dessa concepção desse evangelismo. Então, o evangelismo brasileiro que cresceu nos últimos 5 anos, ele está fortemente fincado nessa transformação econômica, na ascensão dessa camada da população, ele se expandiu também com ela e ele se sustenta também nela. Se sustenta nisso que a gente chama do evangelismo de mercado, na teoria da prosperidade. Esse é um bom ponto de debate e reflexão também para esse curso, para a gente poder fazer um comparativo e olhar a movimentação da sociedade brasileira junto com esse crescimento do evangelismo. Eles tensionam a laicidade do Estado porque tem interesses econômicos, financeiros, de manutenção de poder, porque querem flexibilizar o princípio de laicidade para que as religiões possam ter mais legitimidade, segurança, né, jurídica para operar com os negócios que eles têm agora desenvolvido. Então, quando eu digo que é uma meia-verdade ou é um falso dilema de que setores da sociedade brasileira são intolerantes à expressão das religiões, a gente também deveria entender que o tensionamento sobre a laicidade do Estado brasileiro, essa tentativa de relativizar o conceito de laicidade, né, aceitando
a presença de religiões na política, operando por dentro do Estado brasileiro, ela, por exemplo, não começa com as religiões de matriz africana. Pelo contrário, as religiões de matriz africana hoje elas têm uma ação de reação a essa ofensiva do evangelismo brasileiro, porque elas são religiões que estão sendo atacadas. Se a gente pensar a composição, a formação política e cultural brasileira, a nossa formação, a gente vai entender que o racismo explica bastante essa situação de opressão hoje em que vivem as religiões de matriz africana e porque elas estão sendo atacadas por alguns setores do que a gente chama fundamentalistas desse mesmo evangelismo. Mas é justamente as religiões que estão nesse aparato da expansão do evangelismo brasileiro que tentam tensionar, que tentam relativizar o princípio da laicidade, porque embutido nisso tem esses interesses de mercado, seja na saúde, pela valorização e preconização dos planos de saúde privado, na educação, seja pelo direito para fortalecer um tipo de pensamento na educação brasileira, que ela sim o ensino religioso está previsto na Constituição brasileira, mas ele tem que ser não confessional. E hoje também esse tensionamento ele é explícito, ele é forte. Ele foi alvo de uma audiência pública o ano passado no STF, em que o ministro Barroso ainda precisa decidir, porque a movimentação das escolas e das empresas de ensino privado tem sido de criar também uma possibilidade de que um determinado tipo de ensino religioso se realize no Brasil. E aí você tem uma série de faculdades, de especialistas e de escolas de ensino privado que já estão realizando isso, que é um princípio que foi violado, porque, na verdade, é um ensino religioso não confessional e ele é obrigatório. Ele tem uma carga horária, ele impõe faltas e reprovação aos alunos. Então esse foi o debate do STF. Então esses são dois exemplos, são dois grandes temas que têm tensionado a gestão das políticas públicas e têm colocado alguns desafios da nossa reflexão, de como devemos encarar esse fato, de como a gente deve resguardar a democracia e continuar fortalecendo-a no princípio do que a gente entende pelo Estado laico.